E falta pouco mais de um mês para a Copa América. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre a convocação do Dorival para a Copa América, que vai começar no dia 21 de junho. Para a seleção brasileira começa, na verdade, no dia 25, mas a Copa em geral começa no dia 21. E a lista do Dorival já tá feita, ele já publicou, já divulgou ontem, na sexta-feira, a lista com todos os 23 convocados. E eu queria conversar um pouco sobre a lista aqui com vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para você que está vendo esse vídeo que acesse o link que tá na descrição aqui do vídeo, ou então no primeiro comentário fixado, que é um link que a CBF disponibilizou para ajudar com doações para o povo do Rio Grande do Sul após toda essa tempestade que lá aconteceu e toda essa calamidade que lá assola ao estado do Rio Grande do Sul no momento. Qualquer valor é muito, muito bem-vindo, e eu já falei isso também no vídeo de ontem. Eu também tinha no vídeo de ontem prometido que haveria um vídeo amanhã sobre a questão que o futebol deve ou não parar, né, durante esse período por causa da questão do Rio Grande do Sul, mas eu vou ter que mover esse vídeo para segunda-feira, porque na minha cabeça eu acabei esquecendo que domingo tem a grande maioria dos jogos, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, então muito provavelmente no horário que eu lançaria esse vídeo não seria muito esperto da minha parte lançar um vídeo sobre esporte ao mesmo tempo que estão rolando os jogos de futebol. Então eu vou fazer esse vídeo então para ser lançado na segunda-feira. Eu normalmente lanço meus vídeos aqui do jogo, tem vídeo todas as semanas aqui, e eu geralmente lanço por volta das 6 horas da tarde. Não tem um dia específico que eu lanço os vídeos, o Power Ranking da Libertadores é sempre na sexta-feira, mas não há um dia específico para os outros vídeos aqui do jogo. Então esse que eu prometi para amanhã vai ser na segunda-feira, 6 horas da tarde, como todos os outros vídeos aqui do jogo sempre são às 6 horas. Então vamos passar direto para a lista dos convocados. Eu vou deixar a lista aqui no lado esquerdo. A lista é essa que tem Alisson, Bento e Ederson como os goleiros. Os laterais são Ian Couto, Danilo, Wendel e Guilherme Arana. Os zagueiros são Marquinhos, Beraldo, Gabriel Magalhães e Éder Militão. Os meio-campistas convocados foram Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, João Gomes e Douglas Luiz. E os atacantes foram Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Mas antes de eu dar a minha opinião, gostaria de pedir para que você comente a sua sobre a lista de convocados. Acha que faltou alguém? Acha que alguém que está na lista não deveria estar? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Também acho que o principal ponto da lista dos convocados é a falta de meio-campistas. A quantidade de jogadores para a posição de meio-campista na seleção brasileira hoje está muito, muito reduzida. Tem menos convocados para meio-campista dessa vez do que tinha para a Copa do Mundo, quando o Tite só já tinha convocado 6, o que para a posição de meio-campo, que requer muito equilíbrio, eu já achei muito pouco. Ainda mais naquela lista do Tite que tinham 26 nomes. A lista do Dorival para a Copa América tem apenas 23, voltando ao que era o normal de convocações para as seleções, que aumentou-se para 26 durante o período de pandemia, para ter um pouco mais de rotatividade e facilitar a rotatividade dos jogadores. Só que nessa Copa América volta-se a lista aos 23 nomes, como era normalmente feito para as seleções. Alguns jogadores convocados pelo Dorival na primeira lista deixaram a convocação desta vez, porque também na primeira lista tinham 26 nomes, então 3 jogadores já tiveram que deixar a lista por causa disso, e outros foram pelas questões técnicas que o Dorival escolheu. E para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal, então eu acompanho os jogos da Liga Portuguesa, e eu acho a convocação do Evanilson boa, porém um pouco questionável num quesito. O Evanilson joga no Futebol Clube do Porto, que é um dos principais clubes aqui do país, então obviamente está acostumado a lidar com a pressão de um clube maior do que um clube deste tamanho de grandeza requer. Como também jogou quando era jogador do Fluminense, esse tipo de clube, um clube de grande porte, tem um nível de pressão elevado. Mas se eu estivesse na posição do Dorival, o jogador que eu convocaria para a função de atacante na seleção brasileira hoje teria sido o Rodrigo Muniz, atacante do Fulham. O Rodrigo Muniz foi eleito o jogador do mês da Premier League no mês de março. Depois de ter sido eleito o melhor jogador do mês, ele ficou 4 jogos sem marcar, mas já voltou a marcar novamente, e agora ele tá a 2 jogos sem fazer gols. Mas ainda assim ele é um jogador um pouco diferente da característica do Evanilson, que é muito parecido com outros jogadores que já estão na seleção brasileira. O Evanilson, ele é mais um segundo atacante, é um cara que não é exatamente o centroavante principal da equipe, e eu acho que essa função de centroavante é algo que tá faltando
faltando nessa lista do Dorival. O jogador que eu hoje vejo que deve fazer essa função como titular na seleção brasileira tem que ser o Endrick. Porque se você olhar todos os outros jogadores da lista, não tem ninguém com uma característica dessas. O mais próximo seria o Evanilson, só que o Evanilson ele não é um cara tanto de área, ele não é aquele grande fazedor de gols, embora tenha feito 13 gols no Campeonato Português nessa temporada. Só que o Evanilson fez 13 gols no Campeonato Português jogando pelo Porto, enquanto o Rodrigo Muniz foi eleito o melhor jogador do mês da Premier League, a principal liga de futebol do mundo, nos campeonatos nacionais é a principal do mundo, jogando pelo Fulham, que é o 13º colocado da competição. E ainda assim ele conseguiu se destacar no nível tão grande a ponto de ser eleito o melhor jogador do mês. Para um prêmio desse, ele disputa com literalmente todos os outros jogadores de todos os outros clubes da Premier League, incluindo o líder Manchester City, incluindo o Arsenal, incluindo todas as outras equipes que estão na competição. E de todos estes, o Rodrigo Muniz foi eleito o melhor jogador, então eu acho que ele merecia a convocação para a seleção brasileira. Um outro jogador que eu senti que fez uma certa falta na lista foi o Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Ele vem fazendo um grande campeonato espanhol, ele fez, na verdade, fazendo uma excelente temporada como um todo. E eu acho que o Rafinha na seleção brasileira já deu o que tinha que dar. O Rafinha fez uma boa fase de mata-mata pelo Barcelona na Champions League, principalmente contra o PSG, ele fez todos os gols do Barcelona naquela fase. Apesar da eliminação do clube catalão, o Rafinha foi bem naqueles jogos, mas não teve uma temporada assim que você olha com um certo destaque para o jogador. Mas eu entendo que o Rafinha faz uma função diferente do que faz o Samuel Lino. O Rafinha é um jogador que joga mais pelo lado direito, enquanto o Samuel Lino no Atlético de Madrid joga mais pelo lado esquerdo. E com o Tite, também com o Dorival, o Rafinha tem sido titular na seleção brasileira, que eu também já acho que não deveria ser mais. Eu acho que o Endrick tinha que tomar esse lugar e abrir o Rodrigo pelo lado direito, como já fez várias e várias vezes no Real Madrid. Porque apesar de ser um jogador bem quisto pelos treinadores, tanto pelo Tite como agora pelo Dorival, e também foi convocado pelo Fernando Diniz quando esteve à frente da seleção, além do início dele pela seleção, enquanto ainda jogava pelo Leeds até, que ele fez bons jogos, fez boas atuações, desde então o Rafinha não mostrou mais um grande motivo para ele estar na seleção brasileira. Outro jogador que eu acho que poderia ter sido convocado seria o Murilo, do Nottingham Forest. Ele que, na verdade, eu já esperava que fosse ser convocado na convocação passada do Dorival, quando ele falou Murilo, inclusive eu achei que fosse ele, mas acabou sendo do Palmeiras. Mas o zagueiro do Nottingham Forest, revelado no Corinthians, tem feito uma excelente temporada, apesar das inconstâncias da equipe de Nottingham. Outro ponto interessante é que foram apenas convocados 3 jogadores que jogam hoje, atuam no Brasil, no futebol brasileiro: o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o atacante Endrick, do Palmeiras, que após a Copa América já irá se apresentar ao Real Madrid, já terá feito seus 18 anos e já irá vestir a camisa do clube merengue. Então agora estamos contando os dias contando as partidas que o Endrick terá ainda para atuar pelo Palmeiras, e que veremos ele com tanta proximidade dentro do futebol brasileiro. Mas durante a Copa América, onde o futebol brasileiro não estará paralisado, o Campeonato Brasileiro vai continuar durante a disputa da Copa América, apenas 3 clubes estarão desfalcados de seus jogadores pela seleção brasileira, pela seleção do Dorival Júnior. Mas apesar de eu ter as minhas ressalvas, eu acho que a convocação tem jogadores de boa qualidade. Eu acho que o Brasil terá uma grande condição de ser campeão da Copa América desse ano. Na verdade, eu acho que o Brasil precisa ganhar a Copa América se quiser ter um pouco mais se o Dorival quiser ter um pouco mais de paz para poder trabalhar, porque apesar do torcedor brasileiro em si não considerar muito a Copa América, se perder é considerado vexame. É tipo, a Copa América é tipo um estadual pro torcedor brasileiro, que se perder é vexame, mas se ganhar não fez mais do que a sua obrigação. Então é muito importante pro Dorival que ele consiga ser campeão da Copa América, para poder ter um pouco mais de tranquilidade para prosseguir o seu trabalho até a Copa do Mundo de 2026, mas tem muita água para rolar até lá, muitas convocações virão até lá. É importante a gente ter essa Copa América como uma espécie de aperitivo pro que há de vir, porque vai ser a primeira grande tempo, né, que o trabalho do Dorival vai acontecer na seleção brasileira, né? Vai ter um mês inteiro junto com aqueles atletas, até um pouco mais, para poder comandar aqueles jogadores, e vamos ver como é que vai desempenhar a seleção brasileira, tanto nos amistosos anteriores à Copa América contra Estados Unidos e México, como durante a competição, se o Brasil vai bem, se o Brasil vai mal. E mais uma vez eu pergunto para você, o que você achou da convocação do Dorival? Tem alguém que você acha que faltou? O que achou dos jogadores que eu falei que ficaram faltando? O que achou das minhas opiniões aqui? Comenta aqui embaixo, por favor. E novamente eu peço para que você vá até os comentários e clique no link que eu vou disponibilizar, que na verdade a CBF disponibiliza para ajudar com as doações para o povo do Rio Grande do Sul. Se você é novo aqui na do jogo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, até para também ter mais pessoas vendo o link aqui embaixo, podendo fazer doações para o pessoal do Rio Grande do Sul. E por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas
e, consequentemente, também mais pessoas terão como fazer a sua doação para ajudar durante esse período de necessidade humanitária que está passando lá no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, agradeço para todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.